Bom, pessoal, estamos na 51ª conversa sobre atualização do Código Civil. Já está começando a ficar cheio a playlist. E estamos de novo com os alunos do mestrado profissional da Unicinos, né? Fazendo um trabalho técnico para o mestrado, né? Para pontuação da disciplina, a convite do professor Fabiano Koff-Coulon, né? Então eu fiz, lembrando uma palestra lá com o Dr. Petri sobre atualização do Código Civil e combinamos que os alunos fariam então uma apresentação aqui, os colegas, né? Fariam uma apresentação de um determinado tema da atualização do Código Civil que foi trabalhado lá com o Dr. Fabiano. Hoje a gente tem a Evelyn Klein, advogada de Sapiranga, advogada trabalhista, pró-empregado, e temos a Cristiane Figueiras, advogada de Porto Alegre, do Rossi Maffini. Depois tu fala todo o nome, Cristiane, que eu não me lembro todo o nome do escritório. Rossi Claro. Maffini Milman. e Milma. E é pró-empresa, né? E elas vão Sim. falar sobre o artigo 920, a proposta de atualização do artigo 927 e 944 do Código Civil, que trata da responsabilidade civil. Acho que vai ser uma conversa super instigante. Eu já estou com as minhas folhas aqui para anotar tudo e fazer considerações ao final. Hoje, acho que hoje vai ser muitíssimo interessante. Quero agradecer em meu nome, sou diretor do Departamento de Direito Civil do IARGS, e quero agradecer sempre também em nome da presidente do IARGS, a doutora Sulamita Cabral, que com muito esforço e fé, ela nos mantém aqui com essa instituição e nos concede esse espaço para tratar sobre essa temática tão importante. Sabe, Gurias, que eu estava fazendo uma palestra na OAB de Santa Catarina, há 2 semanas atrás, ali em Florianópolis, e antes de mim, quem palestrou foi o Dr. Rolfo Madaleno, que participou da atualização do Código Civil como autor, né? E ele fala, segundo as informações dele, em outubro já começa, setembro, outubro começa a votação no Congresso. Nossa. Então a coisa vai acontecer mesmo. Eu já estava até ouvindo dizer que pelas críticas que estava recebendo ia ser engavetado, mas acho que vai à votação mesmo. E, enfim, ainda bem que a gente tem aí o Iares para nos ajudar. Gurias, vou passar a palavra para vocês. Fiquem à vontade, debatam, eu vou anotando tudo aqui. Claro, professor. Bom, é um privilégio para a gente, né? Hoje a gente poder estar aqui conversando com o senhor sobre a responsabilidade civil, né? Dentro do nosso, né? E o impacto nas relações de trabalho, né? E a gente quer conversar sobre a redação aqui a proposta do 927, 944, porque eles nos assustaram um pouco sobre, né? Os reflexos que podem ter na nossa, né, dentro da nossa atuação. Me assusta saber, né, que agora setembro, outubro já vai entrar para votação, porque eu também achei, quando a gente estudou para a gente fazer o nosso seminário sobre o projeto, né, lá desde o início, né, e eu também fiquei pensando que talvez fosse ser engavetado, né, e hoje a gente está com um cenário bem diferente na Justiça do Trabalho, começando pelo próprio TST, né? O ministro hoje, o presidente hoje do TST é um ministro muito arrojado, né? Mas infelizmente ele vai sair agora em setembro e vai entrar um ministro que tem assim um pouco mais assim ele é um pouco mais cauteloso. Mas com essa proposta e isso tudo acontecendo, né? E a gente hoje, com o cenário que a gente tem no TST, os ministros que estão no TST estão, né, com esse cada vez mais buscando unificar e uniformizar os entendimentos na Justiça do Trabalho, é um problema sério que a gente tem na Justiça do Trabalho, é esse, né? A gente tem
eu não vou dizer desuniformidade, porque nem acho que não é uma palavra correta, mas a gente, ela nos permite esse leque de discussões que a gente tem na Justiça do Trabalho e que trazem segurança jurídica, né? E acho que em todas as esferas, todas as áreas, né? Justamente porque a gente não tem ainda determinados temas assim, mais, né, com algum entendimento uniforme. Né? E esse nosso projeto aqui, caminhando e seguindo como está até o fim, sem nenhum tipo de modificação, então pode ser que a gente, dentro do que tem, dentro do que foi apresentado, né, com certeza vai só fomentar mais ainda o debate, né? Porque assim, pelo que a gente estudou, né, para o nosso seminário, dentro da própria disciplina, a proposta, né, como foi posta o projeto de lei, era para buscar uma maior segurança jurídica, né, e não foi, e não é o que se está vendo, né. Bem, dentro do contexto da responsabilidade civil, né, sempre trazendo, né, como eu digo, sempre puxando a brasa aqui para o nosso lado da Justiça do Trabalho, né, ela hoje, ela sempre foi vista, né, como um mecanismo de reparação de danos, né, ela tinha essa ideia, né, mas ao longo das últimas décadas, dentro do nosso escopo aqui, né, ela foi assumindo tendo essa roupagem mais preventiva, pedagógica. A nossa própria reforma trabalhista trouxe, né, no artigo 223 ali, aquela questão da, né, eles tiveram, o dano moral teve, assim, tem gradações ali, né, que podem ser observadas, porque não necessariamente são observadas em em todas as sentenças ou até mesmo no tribunal. Claro, ela é utilizada muito como um escopo, né? Agora, com o que a gente tem aqui, né, com essas propostas, uh, tanto o 927 e o 944, né, eu acredito que a gente vai ter um conflito aqui, eu ouso dizer que nós vamos ter um conflito com a própria, que é o artigo 223 da G, se eu não me engano, da CLT, justamente por conta dessa questão dos danos. Bom, como é interessante até eu aqui, vou trazer foi lançado recentemente uma obra intitulada Responsabilidade Civil nas Relações de Trabalho, e que tem como coordenadores o ministro Alexandre Gabriel Monte e os professores Flaviana Soares e Ney Maranhão, né? Que eles mostram essa transversalidade do direito civil e do direito do trabalho, né? Como então eles passaram a se comunicar? Porque até então, né, ao longo das últimas 3 décadas, com certeza, eventualmente nós tivemos assim, a gente percebe com sentenças alguns juízes que trazem bastante esses elementos do Código Civil, né? E são os juízes mais estudiosos, né? Mas dificilmente a gente encontra esse link. Então, e justamente aqui eu acho que isso vai fomentar cada vez mais, tanto que eles desenvolveram uma obra como tema, né? Qual Uma que obra recente. é a obra? Deixa eu anotar aqui essa obra. Qual que é? Responsabilidade civil nas relações de trabalho. Resp Civil nas Nas relações de relações trabalho. de Aham. trabalho. O, Aí eu esqueci. esse trabalho que eu, a Carla Vedi e o Manuel estamos fazendo diz respeito à natureza jurídica do vínculo de trabalho dos motoristas de plataforma. Um tema super interessante, né? E é um Exato, tema assim né? que Eu vou pegar esse fomenta. para. Eu vi que não sei se não é editora Fonte, eu não me lembro agora o nome da editora, mas eu sei que é agora de 2025 e tem como coordenadores esses dois professores e o ministro a Alexandra Gabriel Monte, né? Que para a gente que trabalha como empresa não é um ministro que tem assim um posicionamento muito favorável às empresas, mas é como disse, acho que o próprio professor Guilherme disse isso num seminário, quando a gente faz o mestrado a gente se despe das nossas, né, eu sou advogado de empresa, sou advogado de reclamante, né? Então a gente está aqui para estudar, né, então a gente tem que se despir muito desse tipo de posicionamento, né. Mas, assim, trazendo, assim, especificamente, né, essa questão, né, o que a gente pensou, vamos falar sobre a responsabilidade civil lá do título 9, né, e começando já ali, né, nas posições gerais, 927, né, o que traz o artigo 927?
a letra da lei. Aquele que causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Ok. Parágrafo único, haverá dever de reparar o dano àquele. Daí ele traz 3 incisos. E eu quero focar aqui no inciso 2, que ele diz que desenvolve atividade de risco especial. Bem, eu não sei o que ele quer. A minha interpretação, eu não encontrei aqui o que ele quer dizer que desenvolve atividade de risco especial. Qual o meu problema na Justiça do Trabalho para isso? Atividade de risco especial. Bem, o que eu posso pensar? Categorias diferenciadas? Categorias diferenciadas, vamos dizer, transporte. Ah, pode ser uma atividade com risco especial, né? O motorista está sujeito a acidentes, né? A sofrer com mais facilidade tipos de acidentes, mas profissionais da saúde não são categoria diferenciada, mas eles também podem ser classificados em atividade de risco especial. Mas quantos outros tipos de atividade podem ter risco especial? Então, sem ele trazer um rol taxativo ou minimamente exemplificativo, fica difícil eu conseguir relacionar aqui o que ele está querendo dizer com isso. Então, aqui eu já vou ter que, né, eu já vou ser condenado a indenizar, né, qualquer empresa que desenvolve o risco especial. Claro, aqui no 927B tem uma situação interessante que faz o link aqui. Então, para mim, essa questão que desenvolve risco especial, sem que ela me traga um rol taxativo, que nem assim, vou dar um exemplo. Quando na nossa reforma trabalhista, né, que para a gente é assim a nossa mais moderna, Isso que a eu ia nossa perguntar. mudança, No, 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 no- 2017. isso que eu ia perguntar, mas lá no direito trabalhista isso não está bem definido? A O, o- atividade risco especial. não de risco especial, mas os riscos e as atividades. Isso é. Sim, aí eles linkam exatamente como traz aqui o 927, tá? O 927B, né? Que ele fala da classificação dos riscos. Sim, as empresas, elas são classificadas por risco 3, risco 2, risco 1. E tudo isso também está relacionado a uma série de outras obrigações, né? Mas, assim, pode ser essa gradação do risco da empresa ou não. Isso quer dizer, então, que qualquer empresa que tenha grau de risco 3, tá? Que eu acho que é o grau de risco que a gente começa a ter uma série de obrigações que são, assim, mais pesadas, né? A empresa precisa observar uma série de requisitos por causa do risco 3. Então, a minha empresa é grau de risco 3, então, só por causa disso, então, já estou classificada aqui. Então, a minha empresa já entra aqui, né? Então, assim, e a gente também tem discussões, né? Grau de risco 2 ou grau, né? O grau de risco 1 não, mas o grau de risco 2 ou o grau de risco 3 é assim, ó, é uma enormidade de empresas que não que NAI que a gente vê isso. Mas são muitas atividades, são muitos segmentos, né? Então eu acho que eu ia trazer aqui uma relação do 611, quando a gente teve na reforma trabalhista, né, Evelyn, que a gente tem ali um rol taxativo, né, daquilo que eu posso, daquilo que é permitido ser negociado ou não, né, com, enfim, sindicato, empresa, né? Então, assim, eu senti aqui, Cristiane, trabalhando para, né, para o meu cliente na empresa, eu aqui me preocupei, porque ele não me traz essa restrição, né? Eu vou pular aqui o A para depois voltar, porque o 97B, né, tá trazendo essa questão aqui que o professor comentou. O 97B diz: haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa nos casos especificados em lei, ou quando a atividade desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem. Ó, a regra do caput se aplica à atividade que, mesmo sem defeito e não essencialmente perigosa, induza por sua natureza risco especial e diferenciado aos direitos de outrem. São critérios para sua avaliação, entre outros, a estatística, a prova técnica e as máximas de experiência. Mas aqui, professor, é bem complicado, porque vamos supor que eu vá. Eu já me preocupo com o fato de, mesmo sem defeito e não essencialmente perigosa, é que a Justiça do Trabalho, ela dá, assim, ela abre um link, por exemplo, dentro do vírgula, mesmo sem defeito e não essencialmente perigosa, aqui pode ter vários tipos de decisões, né? E aqui diz que os critérios para avaliação são entre outros. Quais outros? Quais outros, além da estatística, prova técnica, as máximas de experiência, né?
E o parágrafo segundo que fala para a responsabilização objetiva do causador do dano, bem como para a ponderação e a fixação do valor da indenização, deve também ser levada em conta a existência ou não de classificação do risco da atividade pelo poder público ou por agência reguladora, podendo ela ser aplicada tanto a atividades desempenhadas em ambiente físico quanto digital. Deixa Então, eu fazer uma aqui, pergunta pressuposta que eu não fiz, porque como eu não sou um advogado trabalhista, eu não conheço o mundo trabalhista. Mas então, na Justiça do Trabalho, o 927 é utilizado normalmente. professor, assim, que eu vou lhe dizer? Um juiz estudioso, tá? Ele vai saber trabalhar esse artigo, tá? Eles usam. O que que eu vou Mas, lhe dizer? Eu acho. não, mas Acho, desculpa que te interromper, dentro mas acho que daquela Diga. conversa do complementando. que o direito do trabalho usa do Código Civil, o 927 e o 944 são artigos que se utilizam normalmente dentro da Justiça do Trabalho. Ah, isso eu não sabia. E eu acho que o 927, né, Cris, de uma maneira irrestrita, até podemos dizer, né, muito mais utilizado do que, do que realmente, né? Eu estou falando realmente pela perspectiva do empregado, mas muitas vezes deveria ser melhor refletido, né, sobre a utilização Sim, do trabalhado, né? É, 927. exatamente. Porque aqui tu tem um flanco, né, de trabalho, né, sob esse contexto, né? Mas o que que acontece aqui, professora? A gente precisa, o que que eu li aqui, o que que eu me preocupo aqui, né? É que eu, mesmo não sendo, mesmo sem defeito e não essencialmente perigosa, né? E é desinduza por sua natureza risco especial e diferenciado dos direitos de outrem. Professor, isso é muito perigoso, né? E são critérios para sua avaliação, entre outros. Que outros? Né? Porque, assim, Totalmente estatística aberta, prova é uma técnica redação totalmente aberta. é muito aberta. E exatamente por isso. Lá no início, quando eu falei, essa questão aqui do 927 inciso segundo que fala que desenvolve atividade de risco especial, eu posso pensar no grau de risco da empresa. Mas será que é isso que a nossa Justiça do Trabalho vai pensar? Né? É por isso que eu falei ali das categorias diferenciadas, ou mesmo o profissional da saúde não é uma categoria diferenciada, mas o profissional do transporte, mas tem outras mil categorias diferenciadas, né? Então, assim, é, é, a litigiosidade, Quero fazer né, uma pergunta para vocês pensarem. Será que algum jurista do direito do trabalho foi convidado para participar de alguma comissão sobre a atualização do Código Civil? não tenho conhecimento. Pelo que a gente viu, não, né, Evelyn? Não Eu tinha acho, Eu ninguém ali. pesquisei para elaborar o seminário, não encontrei, professor. Não encontrei. e eu acho que deveria, dentro dessa perspectiva de utilização do Código Civil pela Justiça do Trabalho. Deveria. Deveria. Talvez essas evidências que tu esteja trazendo, as colegas estejam trazendo, sejam evidências que nem tenham se passado na cabeça de um civilista. Não, porque é outro olhar, né, professora? Quando a gente, como eu digo, né, como eu falei no início, a gente, né, na nossa área de atuação, lendo, né, eu me preocupo. Porque hoje, justamente o que a gente tem, né, o que que acontece? Quando é que eu tenho esse tipo de situação aqui, né, Evelyn? Quando Gente, eu tenho uma ação indenizatória, né, que são as ações que em Porto Alegre são julgadas na 30ª Vara do Trabalho e no interior, então, quando algumas comarcas têm a vara especializada, como a Sexta Vara de Caxias do Sul, e outras que são menores não têm, Mas a né? maioria não tem, né, Cris? A maioria A maioria não tem. Acho são que só varas Caxias comuns. e Porto Alegre. E o que acontece, né, professor? Essas ações de indenização são ações que, evidentemente, podem dar 0 ou 100, né? O juiz sempre fala isso no início da audiência, quer fazer acordo, pode dar 0, pode dar 100, porque a gente não sabe. Quando a gente está falando de um acidente de trabalho, então, né? Porque, claro, não estou dizendo que a doença do trabalho, ela
tem que ter uma indenização menor. Eu não estou falando isso, só estou falando que normalmente uma ação de acidente de trabalho é uma ação que envolve, né, um dano maior, né, porque tem o dano moral, tem o dano material, né, às vezes a gente também vê o dano patrimonial. Então, o que acontece? Se eu tenho né, uma legislação aberta aqui né, da responsabilidade civil que vai ser aplicada na nossa justiça do trabalho, bom, eu tenho um problema sério e grave, né? Porque justamente a gente tem essa questão, a gente usa, claro, a gente usa a tabela de DPVAT e tal, e que é aqui que ele fala, entre outros, estatística, prova técnica e máximas de experiência. Mas e quais são as outras, ou são critérios para avaliação entre outros? Quais seriam? Né? Então, assim, se eu preciso me defender, eu vou usar aqui a redação do artigo, vamos supor, ao meu favor, eu vou dizer, olha, entre outros, mas os outros tu não me deixou provar, os outros eu não pude, né, eu não pude ter essa oportunidade. Então, eu pensei, lendo aqui, né, Evelyn, a gente pensou nesse tipo de ação, né? Eu sempre faço um link com uma ação, alguma coisa, né? A gente pensa em alguma decisão, alguma situação que a gente passou, né? Porque aqui eu pensei, né? O senhor perguntou, mas não tem a classificação dos riscos? Tem. Então só porque a minha empresa já é grau 3, então eu já tô aqui, aqui eu já me fritei, já tô condenada aqui, né? Então, esse tipo de redação aberta e aqui esse inciso segundo que fala atividade de risco especial, tá, mas, sabe, eu acho que deveria ter assim uma tinha que ter. Claro, tu não precisa botar um rol taxativo, né? Atividades de risco especial são A, B, C, D, E. Ok, posso pensar aqui, fazer o link com o parágrafo 2º do 927B, do 927B, que fala dessa questão, né? Da gradação dos riscos, né? Linkar aqui com o CNAE da empresa. Mas assim, é com isso que eu me preocupo aqui, né? Dessa questão aqui da obrigação de indenizar. Entre outros, quais outros? Se ele falou a estatística, a prova técnica e as máximas de experiência, ele poderia ter trazido quais eram as outras, né? Foi o que eu pensei aqui quando eu li essa redação. O 927A, né? Ele tem, então, aqui, deixa eu só. Ele traz, então, claro, né? O que que acontece? O que que eu extraio aqui? Deixa eu só ver uma coisa que eu achei que é interessante para a gente da Justiça do Trabalho. O parágrafo 4º, então, no caput do 927A diz: todo aquele que crie situação de risco ou seja responsável por conter os danos que dela advenham, obriga-se a tomar as providências para evitá-los. Parágrafo 4º. Para a tutela preventiva dos direitos, são admissíveis todas as espécies de ações e medidas processuais capazes de propiciar a sua adequada e efetiva proteção, observando-se os critérios da menor restrição possível e os meios mais adequados para garantir a sua eficácia. O que quer dizer aqui, professor? Aqui eles estão admitindo as espécies de ações e medidas processuais. Ok. Quais são todas as espécies de ações? Aqui entra, claro, todas as empresas precisam ter um PGR, tá? Que é um programa de riscos. Todas as empresas precisam ter. Ali, eu tenho que ter todas as minhas constituições de CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Eu tenho que demonstrar que as minhas máquinas que eu uso na empresa, elas cumprem as normas regulamentadoras. Cada ela, são várias, tem vários números, cada uma especificando, né, botão de segurança para evitar acidente, né? Então, é isso aqui, são as ações que as empresas necessariamente precisam tomar, né, preocupadas com os riscos ocupacionais, a saúde e segurança do trabalho, tá? Ok, isso é obrigatório, sim, mas isso quer dizer o quê, né? E eu acho que isso também, da leitura lá do 944 também, cada vez mais aqui, né, a gente precisa se preocupar e as empresas precisam implementar, né, e aqui a gente vai também para essa questão de compliance, a gente sempre fala compliance, né, as empresas precisam cada vez mais se precaver, cada vez mais se preocupar em ter adotar essas políticas de prevenção,
né? E isso tudo assim, professor, tem que ter treinamento, a empresa precisa estar sempre se reciclando, né? Então, assim, o que que acontece? Na omissão desse tipo de prova, né? Vamos supor, estou pensando na ação. Se eu não tenho essa prova, que eu não adotei as medidas preventivas, né? E eu não estou preocupada, né? Ó, propiciando a sua educada e efetiva proteção. Quer dizer, eu não vou demonstrar isso, então isso aqui pode ampliar a minha chance de ser condenada, né? O meu dano pode aumentar, né? E o que que acontece aqui? Até esse parágrafo quarto, tá? Eu achei ele dentro de um contexto assim, ele atende, né? Ele atendeu aqui, né? Porque para mim aqui ficou bem claro o que que a empresa precisa fazer. O impacto trabalhista aqui é esse. A empresa precisa se preocupar, né? E ela tem sim o dever, segue tendo esse dever, né? Isso já é consolidado no Justiça do Trabalho, né? Ela tem o dever de prevenir esses riscos, né? Ela tem que se preocupar com a saúde e segurança do trabalho. E aqui, professor, esses dois artigos, eles trazem pra gente, assim, milhares de assuntos da Justiça do Trabalho, tá? Não é só ação de indenização, dano moral. Saúde e segurança do trabalho é outra coisa. Aqui também é doença do trabalho, né? Essas questões de compliance, as questões de ter treinamento, todas as vezes, todas as ações que falam de responsabilidade civil atrelada a acidente, doença do trabalho, elas trazem junto consigo a necessidade de eu comprovar que eu fazia treinamento, eu comprovar, né, que as minhas questões ergonômicas estavam ok, que as minhas máquinas estavam dentro das normas regulamentadoras, né, do Ministério do Trabalho. Então, esse parágrafo 4º aqui do 927, ele só deixa, então, ele só fortalece, ele só vem um alerta, uma sirene aqui, ó, para mim é uma sirene, diz assim, ó, empresas, atenção, nós temos mais um dispositivo legal, que agora vai chegar aqui no Código Civil, que está se linkando com o direito do trabalho cada vez mais, né? Então, se fala nessa interdisciplinariedade, né? Que cada vez mais o direito civil está chegando mais perto, né? Parecia que antes a justiça, eu vou usar aqui, né? Pode ser que um jurista, né, da nossa área, né, brigue comigo, mas assim, a nossa CLT, né, ela era assim, uma ilha, né? Claro, tinha as questões né, do Código de Processo Civil, algumas coisas do Código Civil, mas ela sempre era uma ilha aqui, né? No nosso direito do trabalho, né? Claro, tem todos os segmentos, os tentáculos, né? Mas ela tinha, né? E hoje, cada vez mais, ela, então, hoje está se linkando, né? E acho que cada vez mais, com essa proposta, né, do Código Civil, ela, o tentáculo vai começar a fazer parte de tudo isso, né? Por isso essa obra aí que está trazendo essa ideia, essa perspectiva, né? Esse link tem que fazer parte, tem que participar desse link as duas partes, né? Os trabalhistas e os civilistas, porque senão vai dar conflito, né? Vai dar conflito. Sim, vai dar conflito, porque, assim, a interpretação de um civilista com certeza não vai ser igual à minha, né? A interpretação que o civilista daria para esses dispositivos, com certeza, não seriam a mesma que eu tô dando, né? É uma leitura que eu fiz sobre isso, né? Sim. E aqui, caminhando um pouco mais aqui para essa questão do 944, o 944 fala especificamente da indenização. E aqui a gente tem, assim, como eu digo, vários assuntos aqui, né, Evelyn? A gente, né, vê, então, o próprio parágrafo 1º do 944 que fala a indenização médica para a extensão do dano. Deixa eu só, perdão aqui, porque fica parecendo que não tá bom. E fala o parágrafo 1º. Se houver excessiva desproporção entre a conduta praticada pelo agente e a extensão do dano dela decorrente, segundo os ditames da boa-fé e da razoabilidade, ou se a indenização prevista nesse artigo privar do necessário o ofensor ou as pessoas que dele dependam, vírgula, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização, tanto em caso de responsabilidade objetiva quanto subjetiva. Quer discussão maior que isso aqui? Eu vou usar isso aqui, né, Evelyn? Tu vai usar para ti, eu vou usar para, né? Poderá reduzir.
Acho que a gente pensa que Então, deixaram o leque para interpretação muito grande, né? Um leque para interpretação muito grande para a própria dissertação de como a gente vai chegar no resultado final, né? Enfim, esse ponto específico na nossa concepção, e a gente vai tratar isso depois também, traz muita insegurança jurídica. Muita insegurança muita, jurídica. muita. Mas aqui né? Então, assim, esse artigo, esse parágrafo primeiro do 944, eu vou botar eu vou usar, né? Porque poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Mas, assim, antes dessa vírgula, tem uma série, ó, segundo os ditames da boa-fé e da razoabilidade. Ok, mas e então, né? Como vai ser interpretado isso, né? Na Justiça do Trabalho, a gente tem, assim, muitos caminhos para dar várias interpretações a essa última parte do parágrafo primeiro, que eu achei bem relevante, né? O 944A, que trata a indenização, compreende também todas as consequências da violação da esfera moral da pessoa natural ou jurídica. Parágrafo primeiro. Na quantificação do dano extrapatrimonial, o juiz observará os seguintes critérios, sem prejuízo de outros. Sem prejuízo de outros que outros, mas sem prejuízo de outros. Valoração do dano, natureza do bem jurídico violado e os parâmetros da indenização adotados pelos tribunais, se houver em casos semelhantes. E aí aqui eu penso, nós temos, mas casos semelhantes, casos idênticos. Hoje a gente tem um cenário do TST, como eu falei lá no início, buscando unificar entendimentos, né? Mas dano moral, dano extrapatrimonial, eu não tenho como, né? Os casos podem ser semelhantes, mas eu não posso unificar o entendimento sobre isso, né? Porque nenhum caso é igual ao outro. Então, ele vem a quantificação o dano extrapatrimonial, o juiz precisa observar a valoração do dano, a extensão do dano, né, as peculiaridades do caso concreto em confronto com outros julgamentos que possam justificar a majoração ou a redução do valor da indenização, como eu falei ali no 944, parágrafo primeiro, a gente falou que ele poderia reduzir, né? E aqui, quanto à extensão do dano, né, como ele pode justificar uma redução ou uma majoração, né? E no caso do inciso segundo, que aí fala da extensão do dano, podem ser observados os seguintes parâmetros: nível de afetação em projetos de vida relativos ao trabalho, lazer, âmbito familiar ou social, grau de reversibilidade do dano e grau de ofensa ao bem jurídico. Aqui, nesse caso, que fala do nível de afetação em projetos de vida relativos ao trabalho, lazer, âmbito familiar ou social, é tipicação com um acidente do trabalho com óbito, né? Que tem esse, né? Que leva a essa situação. Agora, por A outro teoria da lado, perda de uma chance também, né? isso eu ia falar depois da perda de uma chance, porque aqui a gente tem, por outro lado, saindo um pouquinho dessa questão de acidente de trabalho, o dano essa patrimonial, nós temos em muitas ações. É bastante comum a gente ter pedido de indenização essa patrimonial por conta do nível de afetação em projetos de vida, né? E aí a gente entraria numa discussão que hoje trata o nível de afetação em projetos de vida relativos ao trabalho, lazer, âmbito familiar ou social. O que que a gente vai falar? Nós vamos falar em burnout, né? Tá linkado aqui, né? Que é uma Sim. doença, né? Que se a gente for aqui ficar debatendo sobre isso, a gente vai ficar até amanhã falando sobre isso, porque realmente, assim, e hoje eu falo de burnout porque ela tá. A gente teve uma modificação na NR1, né? Na norma regulamentadora 1, né? Que fala das atividades, né, psicossociais, né? E tudo que a empresa hoje precisa se preocupar hoje, né? E aqui a gente está tendo que uma quantificação, um critério que o juiz precisa passar a adotar, né? E precisa observar esse parâmetro de nível de afetação em projetos de vida. Isso quer dizer que a, a possibilidade da gente ter um aumento do número de condenações por dano patrimonial nesses casos, o essa patrimonial nesses casos nas ações, é maior. O juiz vai dizer, não, só um pouquinho, olha aqui o novo Código Civil, tá aqui, né? Então,
Também me assusta um pouco isso, porque fazendo esse link todo, né, com essa questão do NR1, que hoje tem todo esse estudo, tem essa necessidade, traz a obrigação das empresas, mais uma vez, como eu falei das normas regulamentadoras lá, antes do 927, que as empresas precisam se preocupar com isso, e a gente tem aqui um link, então, e a gente tem aqui, então, uma necessidade maior ainda, que a empresa precisa se preocupar. É muito comum também um pedido de dano extra patrimonial em ações com pedido de horas extras, em ações de motorista de caminhão, que extrapolam as jornadas, né? As mais antigas até tinha muito também. Então, o parágrafo 3º ainda nessa questão, né, ó, ao estabelecer a indenização por danos extrapatrimoniais em favor da vítima, o juiz poderá incluir uma sanção pecuniária de caráter pedagógico, em casos de especial gravidade, havendo dolo ou culpa grave do agente causador do dano ou hipóteses de reiteração de condutas danosas. Quer dizer, aqui eu tenho essa sanção de caráter pedagógico, né? Além de, claro, o dolo ou culpa, que vai ser apurado, evidentemente, numa situação, né, da responsabilidade do empregado, né, do empregador aqui falando, né? E se tiver uma reiteração, o dano vai ser muito maior, né? A indenização vai ser muito maior. Né? E ainda fala, né, aqui da conta, né? E o parágrafo 4º. O acréscimo a que se refere ao parágrafo 3º, né, que fala dessa sanção pedagógica e que pode ser agravada, será proporcional à gravidade da falta e poderá ser agravado até o quádruplo dos danos fixados com base nos critérios do parágrafo 1º e 2º, quando a gente falou lá da quantificação e daqueles parâmetros. Quer dizer, aqui sim, aqui, o que acontece, né? Aqui a gente não pode só pensar dentro do nosso escopo na justiça do trabalho, professor. A gente tem não só empresas enormes e grandes e multinacionais, nós temos empresas pequenas que podem. E já aconteceu, eu já cansei de estar no tribunal e estar ouvindo os advogados sustentarem, explicando que são empresas. Isso aqui desmancha até a família, né? Então, assim, essa possibilidade, né, agravada até o quádruplo dos danos fixados, quer dizer, que a indenização aqui ela foi tomando uma proporção tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, né? Que aqui o que a gente vê, né? Ele nem disse que eu só posso agravar até o quádruplo dos danos fixados em caso de reiteração. Quer dizer, então, que o juiz pode dizer o seguinte: bom, como eu posso aplicar, posso agravar até o quádruplo dos danos fixados com base nos critérios de cima que a gente falou? Não está falando se tem que ter reiteração ou não, então vou condenar até o quádruplo dos danos, né? Claro, a gente sempre tem que pensar que os processos são julgados, né? Os juízes são pessoas que também vão, né? Eles têm a sua. Aqui, claro, eles têm a sua idoneidade, né, para julgar, a sua imparcialidade para julgar os casos, né? Quando os casos chegam ao tribunal, então, a gente, trabalhando para a empresa, a gente faz todo um trabalho, faz memoriais, a gente vai fazer a sustentação oral, né? Mas o que a gente tem que pensar é que às vezes não fica tão claro para o magistrado, né, o reflexo daquilo, né, daquela sentença que ele deu. Olha, então olha só, aqui no Código Civil, olha, o novo Código Civil está dizendo que eu posso agravar até o quádruplo dos danos, quer dizer, então assim, acho que aqui faltou só, né, assim, olha, eu posso fazer tudo, né, eu posso agravar até o quádruplo dos danos, dos danos fixados com base nos critérios né, acima, o parágrafo 1º e 2º, né, desde que haja uma reiteração. Porque o parágrafo 3º fala, ou em hipótese de reiteração de condutas danosas, mas aí então não ficou assim bem claro se é só quando. Então eu posso aplicar em qualquer caso. Então, me parece a primeira, né, assim, à primeira vista, que o juiz pode entender que ele pode agravar até o quádruplo, né, quadruplicar o valor em qualquer das situações, tendo reiteração ou não, né, daquele dano. E ainda seguindo, como eu falei, professor, olha só, tô falando um monte, né, Evelyn? A Evelyn sabe que eu falo demais. O 944B, né, que daí sim, ele traz um assunto muito, muito, um assunto já antigo da Justiça do Trabalho, a perda de uma chance, né? O 944B. A indenização será concedida se os danos forem certos, sejam eles. Aqui, eu, sinceramente, professor, me arrepiou os cabelos.
diretos, indiretos, atuais ou futuros. Tipo, né? A perda de uma chance, diz o parágrafo 1º, desde que séria e real, constitui dano reparável. Parágrafo 2º, a indenização relativa à perda de uma chance deve ser calculada levando-se em conta a fração dos interesses que essa chance proporcionaria, caso concretizada, de acordo com as possibilidades envolvidas. Parágrafo 3º, o dano patrimonial será provado de acordo com as regras processuais gerais. E o parágrafo 4º fala em casos excepcionais de pouca expressão econômica, pode o juiz calcular o dano patrimonial por estimativa, especialmente quando a produção da prova exata do dano se revela demasiadamente difícil ou onerosa, desde que não haja dúvida da efetiva ocorrência de danos emergentes ou lucros cessantes, diante das máximas de experiência do julgador. Incrível. Então, assim, quando eu lendo aqui, eu pensei, gente, perda de uma chance. A ação mais, assim, uma ação já velhinha no Justiça do Trabalho, é a ação daquele que ele entrava com uma ação pela perda de uma chance. Claro, também tem as ações acidentárias também. Logo que migraram para a Justiça do Trabalho, né, as ações de doença e acidente de trabalho, eu ainda fiz audiência no cível dessas ações. Então, logo que elas migraram, elas vieram com a perda de uma chance. Então, assim, eram grandes discussões, porque a gente não tinha, assim, essa experiência toda, né, com o direito civil, né? E essa questão que eu disse, uma ação muito comum e muito antiga do Justiça do Trabalho da perda de uma chance era aquele que se candidatava a uma vaga e participava do processo de seleção. E ele estava trabalhando. E durante ele se empolgou e pediu demissão, sem esperar terminar, né? E ele, sem esperar terminar, acabou não passando lá naquela seleção. Então a gente tinha muitas ações pedindo uma indenização pela perda de uma chance. Porque eu criei uma expectativa de ter esse emprego, e aí então o que me deixou assustada quando eles falam que indenização será concedida se o dano for certo, seja ele indireto, direto, atual ou futuro? E aqui então fala, em casos excepcionais de pouca expressão econômica, como seria um caso desses, né? Pode o juiz calcular por estimativa o dano patrimonial, especialmente quando a produção da prova exata do dano se revela demasiadamente difícil ou onerosa, desde que não haja dúvida da efetiva ocorrência de danos emergentes ou de lucros cessantes diante das máximas experiências do julgador. Olha aqui a experiência do julgador, tá vendo? Aí a experiência do julgador é que vai trazer ele vai deliberar com a experiência dele, né? E nós temos tantos magistrados novos que não têm tanta experiência, eu digo experiência, tanto experiência profissional quanto experiência de vida, como eu digo, e não tenha talvez a maturidade, digamos assim, para trazer a sua experiência para julgar aquela situação. Então, assim, e aqui eu vou deixar a Evelyn falar também, mas assim, essa questão da perda de uma chance, né? Esse 944B, eu achei ele assustador para a gente, para mim, que trabalho e atuo para a empresa. Acho que sim, deveria ter sido tantos juristas renomados que a gente tem na nossa área de trabalho. Tantos, pessoas assim inteligentíssimas. Bom, o ministro Agra Belmonte é um deles, o ministro Ives Gandra Martins, né? O ministro Maurício Godinho, né? Então são assim, né, grandes juristas assim. Não sei se foram convidados e declinaram, não sei, a gente não Eu soube acho que desse. não se deram conta. Então Eu acho que não se acho deram que conta, isso que é o pior. eu acho Deixa que mais preocupados, né? é, claro que a gente tem, né? É porque fica parecendo assim, mas é como isso que eu falei sobre a justiça do trabalho, parecer uma ilha, e às vezes as pessoas acham, justiça do trabalho, né? Porque assim, eu tenho colegas de várias áreas, né? Então, assim, a justiça do trabalho, não gosto disso aí. Porque a gente é como se a gente, né? Porque é isso aí, é que a gente tem aquele nosso, né? O nosso planeta ali, né? Mas às vezes, né, Evelyn, esses tentáculos todos que a gente tem de todas as áreas, né? Que nos circundam, né? Elas assim, talvez a gente trabalhe numa área que a gente estude profundamente determinadas
pontos do direito civil, do processo civil, do direito ambiental, às vezes mesmo a gente, né, do direito societário, né, tanta Falar coisa, né? pontos bem específicos, né, do direito civil, especialmente a responsabilidade civil, e quando nós ingressamos na fase de liquidação dos processos, né, do processo civil, na questão das execuções, das cobranças, a gente está usando o direito processual civil. Aí, então, o direito do Exatamente. trabalho, ele vincula sobre bastante áreas, talvez não tanto sobre direito penal, né, mas, enfim, alguns casos também. Então, especialmente sobre a responsabilidade civil, a gente sente falta de uma opinião mais apurada, né? Uma opinião não, um estudo apurado de especialistas na área, como tu falou, nós temos grandes ministros que poderiam contribuir e, ao que parece, não foram convidados. Eu vou aproveitar a tua deixa e começar a minha fala. Claro, claro, claro. Então, eu vou me propor, primeiramente, né? Boa tarde a todos, né? Obrigada pela oportunidade, professor. E a minha parte de fala seria mais reduzida, por quê? Porque quando nós analisamos esses artigos sobre a perspectiva do direito do trabalho em favor dos empregados, me parece que os artigos e a proposta, ela fortalece de maneira significativa a tutela da dignidade do trabalhador. E nós já estamos falando de um judiciário trabalhista relativamente protetivo. Então, quando a gente analisa ali os artigos e quando a gente pensa, né, quando a gente reflete uma forma de inclusão desses artigos nas nossas ações trabalhistas, realmente nós entendemos que é bem favorável às teses dos advogados que atuam em favor de empregados, né? Então, ali, quando a colega coloca ali no 927, por exemplo, né, a regra de responsabilização objetiva em atividades de risco, a gente vê que é especialmente relevante para profissionais que atuam em condições perigosas, né? O primeiro exemplo que me vem, que a colega colocou no nosso resumo, mas para mim já veio, seria dos eletricistas. Né? O eletricista, enfim, que já recebe o adicional de periculosidade, mas por que o eletricista ele recebe esse adicional de periculosidade? Deu um boom, explodiu, a pessoa fica ou inválida ou vem a óbito. Então, a gente está falando de realmente uma atividade de risco muito séria e que temos várias ações, vários processos tramitando justamente nesse ponto específico, né? Essa objetivação da responsabilidade civil, eu penso, né, como nós comentamos no início aí da nossa fala, que ela é pouco, ela é um pouco debatida assim de uma maneira um pouco rasa na Justiça do Trabalho, porque a gente vê a utilização do 927, infelizmente, meio que à torto e à direito, sendo que nem todos os casos, se nós pararmos para analisar, seriam de utilização do 927, né? E eu concordo com a colega, porque quando nós estamos num curso de mestrado, e aqui a proposta é a apresentação para esse curso de mestrado, por mais que eu atue em favor de empregados, eu tenho que entender, e sendo jurista, eu tenho que interpretar de forma crítica também o texto de um acórdão, uma decisão. E nós percebemos que, infelizmente, a questão da responsabilidade civil em específico muitas vezes não é trabalhada, né, da forma como deveria ser. Quando eu fui aluna da Unicinos, porque eu fui aluna da Unicinos na graduação, eu estudei muito esse tema com a professora Isabel Porto Borges, que eu acredito que ela faz parte do corpo docente da Unicinos. E a professora Isabel é a rainha da responsabilidade civil, né, gente? Então, a gente fez algumas aulas específicas sobre responsabilidade na Justiça do Trabalho, e ela também trazia, claro, naquela época não estávamos discutindo aqui a reforma, mas ela trazia alguns pontos específicos em relação a isso, inclusive ela sempre falava, olha, tal dia eu vou no TRT discutir sobre responsabilidade civil com, né, os desembargadores, com os juízes e tudo mais, porque precisa desse olhar e dessa perspectiva diferenciada sobre esse assunto.
né? Então, a gente percebe que para o empregado, a gente tem um caráter muito protetivo e relativamente favorável em relação ao assunto. Então, eu entendo a preocupação da colega, mas quando eu for dissertar nas minhas peças, eu não vou ter tanta dificuldade como ela, justamente pela forma como está disposta ali, pela forma como estão colocados os dispositivos legais, né? Então, a gente percebe ali, por exemplo, no 944A, ele estabelece de forma clara que lesões a direitos de personalidade são amplamente tutelados, né? A gente está englobando casos de assédio moral, assédio sexual, discriminação de gênero, que existe muito, infelizmente, na Justiça do Trabalho, discriminação relacionada a critérios raciais, orientação sexual, violação da intimidade, da honra, enfim. Para quem advoga em favor de empregados, para os trabalhadores, essa positivação ela traz uma clareza maior, uma amplitude de proteção. Esse critério bifásico de indenização, né, agora que ele vai ser positivado, ele garante que as condenações sejam fixadas com base em parâmetros objetivos, evitando indenizações assim de caráter irrisório, porque esse é um problema muito grande da Justiça do Trabalho, como a colega comentou. Obviamente, a gente não pode fazer um rol taxativo. Obviamente, casos semelhantes a tal caso vão ser delimitados em 5 mil reais, em 10 mil reais, em 15 mil reais. Não, nós vemos casos muito semelhantes. Um caso é delimitado 3, 4, 5 mil uma indenização. Outro caso, 15, 20, 30 mil. Então, existe essa flutuação que gera uma insegurança jurídica É muito muito. ruim, né? Isso é muito ruim, essa flutuação, né? Inclusive, novamente, eu me coloco eu me coloco na roupagem dos colegas que advogam para empresas, até porque a Justiça do Trabalho tem esse caráter conciliatório. Então, tu chegas numa audiência e tu não sabe nem como fazer uma proposta de acordo que seja razoável aquele processo, porque ou aquele processo pode chegar numa indenização irrisória ou numa indenização milionária. Então, é muita insegurança jurídica. E, em resumo, quando a gente analisa ali, novamente, entendo o lado da colega e dos colegas que advogam na área de defesa de empregadores, porque para minha dissertação, para minha elaboração de peças, eu entendo que vai ficar muito mais simples. Agora, para eles, para elaboração de defesa, nós vamos ter que repensar muito esse Instituto da Responsabilidade Civil, sabe? E eu acredito, como eu falei, a fala da colega ela é mais ampla do que a minha, porque eu entendo que, para mim, né, puxando a brasa aqui, o assado para o meu lado, realmente ficou mais simples a questão da interpretação e aplicação. O que nós percebemos apresentando o seminário com o professor Fabiano? Que, por mais que eu entenda que seja favorável, as modificações sejam favoráveis ao empregado, nós nos filiamos à posição da professora Judite Martins Costa, especialmente, né, analisando de forma crítica, por quê? Eu penso que essa reforma vai trazer um excesso de litigiosidade muito grande. Nós estamos priorizando muito entendimentos jurisprudenciais, só que priorizando entendimentos jurisprudenciais, nós estamos abrindo uma insegurança jurídica muito grande, porque nós estamos colocando na mão do judiciário, sem critérios objetivos, decisões que poderiam ser bem mais objetivas, e como a Cris falou no início da fala dela, nós temos um movimento muito grande do Tribunal Superior do Trabalho no sentido de uniformizar a jurisprudência, só que na parte da responsabilidade civil, uniformizar jurisprudência é um pouco arriscado, porque em muitos casos, assim, nós estamos tratando, às vezes, de um processo. Meus cachorrinhos, desculpa. Em muitos casos, nós estamos tratando de questões mais objetivas, por exemplo, processo relacionado a um adicional de insalubridade, está ali disposto na norma regulamentadora, enfim. Mas num caso de doença ocupacional ou de acidente de trabalho, a gente tem que verificar tanta coisa, mas tanta coisa. Qual o dano que isso gerou a esse trabalhador, na vida desse trabalhador? Qual a redução de capacidade dele? E realmente,
E se esse trabalhador, por alguma razão, algum motivo, alguma ação dele, ele deu causa a esse dano, ainda que parcialmente, entende? Então, assim, é muito complicado uniformizar essa parte específica de responsabilidade civil, porque ela é realmente muito subjetiva, sabe? Então, eu e a colega nos filiamos a esse posicionamento da professora Judite. Outras questões ali que a gente percebe e a gente criticou quando a gente apresentou ali para o professor Fabiano, tem muitos neologismos sendo utilizados nessa nova legislação, e esses neologismos, essas expressões abertas, elas deixam uma margem de interpretação muito grande, tá? E nós estamos novamente aqui falando de insegurança jurídica, né? E algo que a professora cita ali nas críticas dela é uma própria falta de linguagem jurídica também, né? Porque quando a gente estuda os artigos, a gente vê algumas coisas assim que tu pensa, tá, mas isso aqui poderia ter sido melhor colocado, melhor pensado, ainda mais pelo escopo de juristas que participou da elaboração desse projeto, né? Então, A redação é muito crítica, né, do projeto, né? A redação é muito estranha. Isso tem vindo à tona bastante também. e daí, como o professor falou, isso vai ser votado agora, mas eu acho que vamos ter muitas modificações, porque se passar exatamente do jeito que está, Vamos ter muito trabalho, digamos vamos assim, né? ter muito trabalho. É Exatamente. exatamente isso, professor. Foi o que, é assim, eu, bom, mais ainda, né? Eu, desde lá no nosso seminário, a gente já tomou uma posição, como eu falei ao início, né? Que a gente realmente, né, vai ao encontro da, como eu digo, do grupo da professora Judite Martins Costa, né? Porque a gente assistiu vários vídeos também, né, Evelyn, de debates, né? É muito difícil e mais ainda assim analisando aqui esses artigos assim brevemente 927, 944, a gente tem assim em um parágrafo tu pode dividir ele em 5 partes e interpretados né, da forma que na forma que tu quiser. Eu achei assim essa questão a Evelyn trouxe ali essa questão das atividades com risco, né, eletricitário, sim, é o primeiro que a gente pensa. Mas eu acho que dá margem de interpretação, né? No momento em que tu não me, né? No momento em que tu me deixa assim, né? Vamos supor, eu magistrado, eu posso interpretar aqui a letra da lei como eu quiser, né? Então, professora, a gente tem esse posicionamento, né? Aqui a gente trouxe assim, um pouco desse posicionamento empresa e empregador, mas a nossa conclusão é a mesma que a gente já tinha tido no nosso seminário, né? O resultado do novo Código Civil aqui do projeto de lei, né, que assim, que me deixa tensa saber que setembro, outubro já vai entrar em votação, é assim, é só contribuir para engrandecer, claro, né, para aumentar o nosso trabalho como advogados, né, porque vai trazer pura insegurança jurídica, né, então, como eu digo, a nossa justiça do trabalho já traz insegurança jurídica, tem um excesso de litigiosidade enorme, né? Tem estudos agora feitos recentemente pelos órgãos ali internos do próprio TRT. Então, agora na hora que chegar e a gente está falando de uma partezinha pequena, né? Nós temos outros Sim, tantos artigos de outras tantas matérias aqui É um que recorte, né, Cris? Como tu falaste ali no é um começo, a recorte. gente conversou com o professor Guilherme Vinte, né, que É. ele trabalha sobre isso, ele disse, olha, tem tantos recortes, vocês podem falar de saúde do trabalhador, Ele vocês falou, nossa, né, nós temos muitos assuntos para ele linkar, deu né, com várias essa. opções e a gente pensou, não, É, vamos trabalhar de uma forma generalizada, até sim. porque quando tu fala de responsabilidade civil, poxa, gente, mas tem responsabilidade civil em tantos pontos, né? Aham. Que, enfim, nós decidimos realmente falar de uma forma um pouco mais generalizada para poder trazer esse debate de uma forma rica e levar os colegas também a pensarem sobre o assunto, né? Porque, querendo ou não, eu sempre entendo que por mais que os magistrados decidam o que nós levamos a eles, quem leva a tese somos nós, advogados,
né? Nós, advogados, estudamos, elaboramos essa tese, os colegas contestam, os colegas apresentam defesa, nós discutimos até chegar a tal ponto no tribunal, e lá no tribunal eles decidem de acordo com o que nós levamos. Então, a comunidade de advogados também tem que estar atenta a isso de uma maneira crítica, né? Exatamente. Beleza. Mas é Quero, isso, professor. quero agradecer, muito, muito esclarecedor. Acho que hoje foi um dia que a gente avançou nas críticas e vimos como que alguém tem que se dar conta que tem que chamar a bancada trabalhista para falar sobre o Código Civil, porque se aplica muito lá. Eu acho que isso é fundamental. E é uma questão nova que a gente levantou aqui nessa fala hoje, que não tinha aparecido em outras falas. E pode ser, é possível que também o Código Civil se aplique a outras disciplinas que a gente não que desborde do próprio direito civil, né? E outros colegas de outras áreas deveriam ter sido chamados. Também gosto das críticas lá que o pessoal da Judite, como vocês falam, fazem, né? Concordo com elas, né? Mas eu acho que é isso, né, pessoal? Ao fim e ao cabo, o que está vindo adiante é uma irritação que vai fazer o direito evoluir. Cabe a nós fazer que ele evolua bem, né? Exatamente. Eu acho que quando as coisas também ficam, às vezes, muito paradas no mesmo lugar e a legislação também não tenta avançar, isso acaba sedimentando desigualdades, né? Então, às vezes, uma mexida também faz com que novas ideias surjam, né? Sempre do caos nasce alguma coisa boa, e vai nascer muitas, né? Verdade. Que realmente está um caos. Muito obrigado, agradecer de novo em meu nome, em nome da doutora Sulamita, e até a próxima. Valeu. Obrigada, Obrigada, professora. professor.